em cima na ponta. Boa tarde a todos e todas. Em nome do Sindalesc, eu quero dar as boas-vindas à nossa audiência. Eu sou a Aline Covolo Ravara, vice-presidente do Sindalesc, né? E a live de hoje é sobre o Setembro Amarelo, todos pela vida. Para falar sobre esse tema tão importante, né, que é uma questão de saúde pública, nós convidamos a Soraya Finco Faria, que é psicóloga aqui da Lesc, e também o José, do Centro de Valorização à Vida de Itajaí. O José está com uma questão técnica e a nossa assessora de comunicação, a Renata, está tentando auxiliar. Enquanto isso, né, enquanto o José está resolvendo isso com a Renata, eu e a Soraya vamos estar aqui conversando com vocês. O Sindalesc, desde o início dessa gestão que teve em março, né, nós estamos ainda em meio à pandemia, nós fomos buscando novas formas, né, de nos comunicar com os nossos associados e também com a sociedade em geral, levando em conta, né, o nosso papel como entidade sindical e a nossa responsabilidade social. A gente tem se proposto a trazer temas de importante relevância social. Eu sou pedagoga também e especialista em transformação de conflitos. Então, nós acreditamos, né, o Sindalesc acredita que é um importante papel debater sobre esses temas, ainda que eles sejam desafiadores, ainda que eles sejam difíceis, nosso papel contribuir para tirar eles desse lugar de tabu, desse lugar de assuntos difíceis e poder conversar, né, poder contribuir socialmente trazendo esses temas. Eu vou convidar agora a Soraya para se apresentar, ninguém melhor que ela, e depois a gente continua. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite do Sindalesc, da Aline, para estar participando dessa live e parabenizar também pela iniciativa de estar falando de um tema tão difícil, que é o tema que nós vamos falar hoje, né? Que é suicídio. E claro que nós vamos focar, né, em valorização da vida, alguns recursos, mas é fundamental que a gente fale sobre suicídio, porque é um tabu na sociedade, né, esse tema, e muitas vezes ele é silenciado, né? E eu venho aqui com vocês hoje, eu sou psicóloga da Assembleia Legislativa, sou psicóloga clínica, já trabalhei muitos anos em consultório, faço gestão também, já fiz gestão de pessoas na Assembleia, e venho partilhar um pouco da minha experiência de consultório, né? Como que chegam as pessoas, né? Eu recebo no consultório, quem que eu recebo? Eu recebo o sobrevivente, né? Eu recebo o familiar que perdeu alguém por morte, por suicídio, eu recebo alguém que levou um susto muito grande quando se viu pensando nisso e se deparou, né, se deu conta que estava num estado depressivo, que estava numa angústia muito grande. Essa é a minha demanda. Mas antes disso também eu vou falar um pouquinho para vocês das questões, né, mais técnicas, assim. Então, eu quero salientar muito aqui, antes que a gente avance, é que as pessoas que tentam, Opa, chegou o José. Bem-vindo, José! Então, vou continuar, o José não está com áudio. Né? Então, assim, dá para perder aqui. As pessoas que tentam, né, tirar a própria vida, elas estão passando por um grande sofrimento emocional. Né? Então, só um minutinho, Soraya. José, eu não estou te ouvindo. Não te ouço. Não te ouvimos, aliás, não sei, Soraya. Não, também não. Tá dando um contato aí no fone, mas ainda não estamos te ouvindo. Não foi? Não.
agora, José. A Soraya continua se apresentando e aí a Renata vai auxiliando o José para ver se a gente consegue solucionar isso. Isso, vou continuar aqui a minha fala e daqui a pouco o José entra. Então, continuando, que a gente foi bloqueado, não é à toa que as coisas acontecem, bem na hora que eu estava conversando sobre... Não sei se eu já começo a conversa. Não, a gente só faz a apresentação e depois a gente faz, depois tu explana melhor sobre os... Eu vou fazer uma apresentação antes de passar a palavra para vocês. Né? A apresentação já está feita. Meu nome é Soraya Finco Faria, sou psicóloga da Assembleia Legislativa, coordenadoria de saúde e assistência, faço clínica, essa é a minha especialidade. Trabalho com clínica há bastante tempo, não vou contar quantos anos. Mais de 20. E estou, assim, muito honrada de estar aqui participando com vocês nessa live. Obrigada, Soraya. Obrigada por estar aqui, por ter aceito o convite de participar da live conosco, né? Para debater sobre esse tema desafiador e tão importante. Precisamos falar muito sobre ele. José... Tenta tirar o fone e falar direto, vamos ver se vai. Bom, eu vou fazer a apresentação, então depois passo novamente a palavra, daí o José se apresenta depois, né? Nessa pesquisa, né, a Soraya está aqui, né, uma profissional super experiente, mas sempre quando a gente vai fazer uma live é um frio na barriga, né, e a gente tem essa responsabilidade de pesquisar sobre o tema. Eu mais como leiga, né, como uma pessoa, eu tenho fora da Assembleia, atuo como terapeuta, mas é um tema sempre bastante desafiador. Eu estou fazendo um curso agora para ser voluntária do Centro de Valorização à Vida também, um curso à distância em função da pandemia, e eu fiquei curiosa da onde vem a ideia do Setembro Amarelo, né? Por que Setembro Amarelo? E aí fui fazer uma pesquisa sobre isso que quero compartilhar aqui com vocês, né? Essa história remete a um rapaz de 17 anos chamado Mike M., que em 1994 ele cometeu suicídio dentro do Mustang amarelo dele, um Ford Mustang amarelo 1968. E segundo os amigos e os familiares dele, esse carro, esse Mustang amarelo, era o principal passatempo dele. E na cerimônia, no enterro, os pais dele fizeram cartõezinhos com fitinhas amarelas dizendo a seguinte frase: se você está pensando em suicídio, entregue esse cartão a alguém e peça ajuda. E esse cartãozinho com essa frase, a fitinha amarela, foi entregue para todos os presentes que estavam no velório, no enterro. Uma dessas pessoas distribuiu esses cartões pela cidade, no Colorado, nos Estados Unidos. E algumas semanas depois, os pais do Mike começaram a receber várias ligações. E a partir daí surgiram campanhas para homenagear esse rapaz de 17 anos, né? Que ficou sabendo que ele tinha terminado com a namorada, ele estava num processo frágil da vida e ele não conseguiu buscar ajuda. E uma das coisas que se percebeu, né, como os pais não imaginavam, então tiveram essa iniciativa, né, até homenageando ele no carro que ele tanto adorava, de fazer esse cartãozinho com a fitinha amarela. Então isso acabou crescendo e virou uma campanha de valorização à vida. E por exemplo, no Brasil, desde 2015, existe o Setembro Amarelo, que é uma iniciativa do Centro de Valorização à Vida, do CVV, da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Associação Nacional de Medicina. A Associação Brasileira de Psiquiatria do Brasil e a Federação Conselho Federal de Medicina, junto com o CVV. Então, desde 2015, aqui no Brasil, isso é uma campanha justamente trazendo à tona a importância da gente conversar sobre esse tema, a importância da gente tirar isso do tabu e como se fosse uma coisa rara, ou uma coisa que você tenha que se envergonhar, porque o convite, né, eu li alguns especialistas afirmando que assim, as questões de saúde mental, de doença mental, são como questões renais, questões de fígado, você precisa procurar ajuda. Você precisa procurar ajuda para se tratar.
e estar atento às pessoas que estão do teu lado. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que vem conversar com você e diz, eu tô triste, eu tô desistindo da vida, isso é besteira, não tem nada a ver. Então, que a gente, quando uma pessoa relate um sofrimento pra gente, que a gente esteja atento para ver para oferecer acolhimento para essa pessoa. Antes de devolver a palavra para a Soraya, eu vou pedir ajuda para a Renata aqui para a gente passar um pequeno vídeo que é bem esclarecedor, né, sobre essa campanha do Setembro Amarelo. Vamos ver se a gente já consegue. O José. O teu microfone tá ligado? O microfone do... Tenta falar alguma coisa, José, para ver se a gente consegue te ouvir. Eu acho que ele não está nos ouvindo. Soraya, pode começar a tua parte. Vou pedir novamente a ajuda da Renata para a gente estar resolvendo a situação. Enquanto isso, vou te convidar a trazer as tuas contribuições. Certo. Bom, eu acho que o vídeo resumiu boa parte do que eu ia falar, do que eu vou falar. Vou repetir, porque acho que não é demais, mas o vídeo traduziu muito bem o que essa semana toda, porque uma coisa que a gente estava conversando antes é atender na clínica, fazer a escuta, o acolhimento, e outra é falar publicamente sobre esse assunto. Então, ele exigiu bastante de mim essa semana, uma organização que eu tentei fazer. Eu não sei se eu vou conseguir aqui organizar tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, mas eu acho que, basicamente, o filminho traduziu muito bem, assim, que é essa questão. Primeiro, antes disso, né? É isso que nós estamos falando. Então, é falar sobre o suicídio. E a gente estava comentando antes que palavra difícil de sair, né? Que difícil de ver nos meus textos isso repetido.
Mas que importante que é fazer isso. Porque esse tabu de que o suicídio, a tentativa de autoagressões, elas ficam no limbo, né? Elas ficam escondidas, porque as pessoas, as que eu vou chamar de sobreviventes, né? Que é uma linguagem que se usa, eles têm muita vergonha, né? Do que fizeram, daquele momento, e se calam. Então, quando eu recebo um paciente no consultório, muitas vezes eu sou a primeira pessoa que eles contaram que tiveram um episódio de tentativa de suicídio. Muitas vezes é um adulto já, maduro, e que conta para mim que com 13, 14, 15 anos teve esse ato. E acompanhado de muita angústia, muita culpa. Outras vezes eu recebo também familiares de pessoas que acabaram morrendo por suicídio, e também acompanhados de muita culpa, de muito medo, de não entender o que aconteceu, de autorresponsabilização. Atendo também pessoas, né, que dentro dos seus quadros depressivos, de ansiedade, por algum momento pensaram nisso e levaram um susto muito grande. Às vezes eu digo que a ideia suicida, ou o ato em si, a tentativa ou o planejamento, é um start para dar-se conta de quão mal ou quão comprometido, às vezes, tu tá com uma depressão, com uma angústia, e não se dava conta. Às vezes, no consultório chega muita gente com esse start, meu Deus, que ponto que eu cheguei, e aí vem para conversar. Né? Então, isso é uma coisa que eu queria partilhar com vocês. E outra coisa bem importante, e que sempre todas as pessoas que chegam, né, têm um sofrimento emocional muito grande. Ele é tão imenso, ele é desesperador, no sentido assim, de completa falta de esperança, né? E ela é tão grande, essa falta de esperança, às vezes, se não for tratado, se não for conversado, que é onde vem aí, a partir desse desespero, que vem então a ideia de tirar a própria vida. E esse desespero é tão grande, esse vazio, essa dor emocional é tão imensa, que muitas vezes a pessoa nem mede a causa, o que vai gerar, se no caso efetivar o suicídio, as consequências daquilo. A ideia é acabar com a dor, acabar com aquele vazio, acabar com aquele momento, acabar com aquela situação. Então, isso quando a gente entende, eu acho que quando a família consegue entender, quando as pessoas conseguem compreender, há um consolo maior. Não que amenize, mas ameniza um pouco essa coisa da culpabilidade, da autorresponsabilização, de que naquele momento realmente pode acontecer isso. E esses momentos acontecem quando? Né? Uma coisa importante é que a questão do suicídio está muito ligada à questão de saúde mental, que a gente vinha falando antes, mas eu vou falar das doenças mentais. E a gente vinha conversando, por que o termo doença? Porque doença tem tratamento, doença tem cura, né? Então, muitas dessas doenças que podem levar ao suicídio, né, como ansiedade, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, borderline, e dependências químicas, toxicológicas, alcoolismo, elas têm tratamento, né? À medida que a pessoa vá fazendo o tratamento, ela tem um controle sobre isso e vai estabilizando e vai ficando melhor. E outra também situação que ocorre muito, que a gente percebe, é a de momento, né? Acontecer alguma coisa que desestabilize completamente a realidade, né? Naquele instante, um rompimento de um relacionamento inesperado, um acidente, uma perda significativa de um familiar muito importante, um golpe financeiro. Então, naquele segundo, às vezes, o desespero é tão grande, também não vê saída e não encontra, às vezes, nem recurso para pedir ajuda,
e acaba também tendo como saída o suicídio. Então, são coisas importantes de estar partilhando com vocês. Mas aí, o que fazer, né? O que a gente faz quando a gente se depara com tudo isso? Essa é uma questão importante, porque essa é a pergunta de quem está fora, né? Quem está dentro está nesse sofrimento. E a gente que está fora? Como é que a gente vê? Como é que a gente consegue identificar isso? Existem alguns indícios que a gente pode identificar dentro de casa, ou com um amigo, com um ente querido, que pode já alertar para que pelo menos alguma coisa está acontecendo. Necessariamente, os transtornos, a depressão e a ansiedade não vão ser como, nem todo depressivo vai ter ideias suicidas, né? Porém, é um risco, né? Então, como que a gente sabe que a pessoa está num quadro perigoso para a sua saúde? Tanto faz, né? O quadro que ela vai se encontrar de qual dos rótulos, mas abandonar amizades e atividades sociais. Então, pessoas que muitas vezes, claro, não, né, que tinha uma atividade, que tinha uma rotina, começa a não fazer mais aquilo. Perder interesse por atividades que antes traziam prazer. Então, a perda do prazer, do significado da vida é um sinal bastante grande. Não se importar com as responsabilidades do cotidiano, como, por exemplo, higiene pessoal, higiene da casa, trabalho, atividades de escola, negligenciando isso também é uma evidência. Irritabilidade, agressividade, mudanças bruscas de humor, mas, claro, diferentes das geradas pela pandemia, que está todo mundo meio no limite, diferente de uma TPM, né? Alguma coisa que note, a pessoa sabe quando está diferente, veio a mais, né? Falar constantemente de morte, isso é um mito interessante, que tem gente que fala, quem fala não faz. Tá falando, não vai fazer. Não, não é verdade. Porque quando alguém fala sobre isso, imagina, uma pessoa saudável, conectada com a vida, conectada com os prazeres, conectada com o trabalho, não vai pensar nisso. Então, se alguém pensou nisso e anunciou, chegou a verbalizar, é porque ela está pedindo ajuda. Né? Então, é um sinal bem significativo. Então, vamos acabar com essa história de quem fala não faz. Faz sim, e tem que ser prestado bastante atenção nisso. Quando perceber, né, de alguma forma, esses fatores, né, em algumas pessoas, o que a gente faz? Né? O que a pessoa pode fazer para contribuir, para que, né, usando ali dos seus recursos, o que ela faz? Porque muitas vezes o que acontece? Aquilo que o filminho mostrou ali, às vezes a pessoa vai e conta para alguém e alguém vem com aquela fala. Tu também falasse, Aline. Mas tu tens uma vida tão boa, veja bem, né? Deixa isso para lá. Nossa, isso aí logo vai passar. Aí tudo aquilo, aquele esforço imenso que a pessoa teve para contar, ela se encolhe, ela se apaga, ela murcha e ela esconde de novo. Então, o acolhimento dessas falas é muito importante. Não sei se o José quer falar alguma coisa. Eu vou continuar. Né? Então, essa escuta, ela é fundamental nesse momento, né? Para as pessoas, né, não se sintam... porque, assim, é natural, às vezes, como é um tema difícil, e a gente trouxe isso para botar isso para fora, eu digo, no consultório, no setting terapêutico, aquilo ali flui mais, mas trazer isso à tona tem um desafio. E se tu, nessa hora, não faz a escuta e faz como a maioria das pessoas que não tem recurso, não é porque ela não quer ouvir, é porque ela não sabe ouvir. É porque ela também tem medo, ela também não consegue lidar bem com essa ideia, né? Porque as pessoas discriminam, as pessoas, né? Tem um monte de julgamento sobre o suicida, sobre as pessoas que tentam, que pensam. Então, rapidamente, a ideia é evitar o assunto. Mas, né, então, o que a gente faz? Né? A sugestão aqui é fazer o acolhimento, é fazer a escuta e depois fazer o encaminhamento. Né? Então, uma das maiores ferramentas, né, para prevenção
do suicídio é a informação, né? Conhecer os fatores de risco, desconstruir os mitos que envolvem o comportamento, né? Conhecer as patologias, ter esses discernimentos. Não sei, eu vou falar um pouquinho, eu vou ficar falando aqui. Eu queria que alguém me dissesse quando o José quiser falar um pouco. José, me ajuda, José. Tá, eu vou continuar. Ainda não deu para ouvir. Então, eu fiz uma pesquisa aqui, eu achei muito legal uma coisa que eu encontrei do Scavacini, que existem 6 Cs necessários para aumentar a conscientização e diminuir o estigma e prevenir o suicídio. Uma delas, que é o que a gente já está falando, mas eu vou traduzir aqui como ele fez, conscientização para que as pessoas percebam que o suicídio existe, né? E que é um problema de todos. Uma coisa que eu não falei, atinge qualquer pessoa, né? Qualquer gênero, qualquer etnia, qualquer classe social, qualquer pessoa pode ser atingida por essa ideia, por essa ação. Campanhas para ajudar na conscientização e divulgação da problemática do suicídio, é o que a gente está fazendo aqui hoje, é o que o CVC constantemente está fazendo. Capacitação para ensinar as pessoas, os profissionais, como lidar e tratar o suicídio. A Aline disse que está fazendo um curso. A gente também estuda bastante isso para não cometer os erros, né, que o senso comum faz. Competência para saber quando e como usar esse conhecimento para a pessoa com comportamento suicida e as pessoas próximas. Então, além da pessoa, né, tem uns estudos que dizem que uma pessoa, um suicida, vou chamar assim, ele pode atingir de 3 a 150 pessoas no seu ciclo de amizade, e assim vai multiplicando. Pode atingir, né, lá na frente, alguém contar a história dele e causar alguma comoção, causar alguma ideia. Então, é uma coisa bastante séria, né? Por isso é importante falar. Conversar para incentivar o diálogo e a possibilidade de falar abertamente sobre o suicídio. Eu não disse para vocês que eu ia falar muito essa palavra, e vocês não sabem que o meu foco é valorização, é vida, né? Mas a gente tem que falar, eu vou falar bastante aqui, para ver se a gente consegue absorver um pouquinho mais dessa ideia e ir um pouquinho mais adiante, cada um que está ouvindo, e a gente mesmo, né? Conexão saudável entre pessoas, familiares, organizações, comunidades, grupos que percebem que há pessoas que se importam com a questão, assim, unindo forças para a prevenção. Então, são 6 Cs: conscientização, campanhas, capacitação, competência, conversa e conexão. Nesse primeiro momento, eu ia falar sobre isso. Eu não sei se o José consegue entrar, então eu continuo. A Aline também me ajuda, Aline. José, vamos fazer mais uma tentativa? Talvez não tenha áudio no computador dele. Tem? Ele está nos ouvindo. Eu não sei se experimentar, José, tirar o microfone e falar direto no computador ou no celular, se de repente. De qualquer forma, a Renata vai continuar tentando nos auxiliar. Eu quero pegar um gancho aqui. Quero pegar um gancho aqui de algumas coisas que você está colocando, Soraya, enquanto o José, a gente tenta resolver essa situação. Porque outras coisas que me chamam bastante atenção, né, claro, o principal não é a gente só... os números estão aí para todo mundo que quiser ver, mas eu acho uma coisa muito forte você ler que a cada 40 segundos no mundo uma pessoa comete suicídio. Sim. Que, segundo a OMS, 800 mil pessoas no mundo todo. Sim. E em torno, assim, isso que está computado, porque algumas vezes a pessoa comete suicídio e os parentes pedem para que isso não vá, porque como é um tabu, não coloca isso lá no atestado de óbitos, coloca outra coisa.
e por ano também são 20, estatisticamente, o que tá pontuado, 20 milhões de pessoas. Então, às vezes a gente tem, né, 20 milhões de pessoas tentam por ano. 800 mil pessoas e a Florianópolis e São José desaparecerem todo ano. Sim, e aí a gente tem essa ideia de que, então não vamos falar sobre isso, né? Porque, não, justamente a gente precisa falar sobre isso, porque isso é uma questão de saúde pública, isso é uma questão de humana, e se a gente não falar sobre isso, a gente não pode tentar saber o que fazer, né? Não que a gente vá resolver, mas se eu sentir que alguém está precisando de ajuda, como mostrou o vídeo, como brilhantemente falou a Soraya, procurar ajuda, encaminhar para um profissional, ou falar do CVV, para que a pessoa possa buscar. Então, isso são coisas muito importantes. Então, esses são mitos também. Mas aí eu vou falar com a pessoa, ela vai ficar com a ideia. Não, você vai falar para justamente ela... Porque vamos pensar, alguém que está com uma angústia, né? Como você também trouxe, Soraya, a pessoa está lá com uma angústia, ela vai falar, não pensa isso, a tua vida é boa. Ela queria compartilhar com alguém, ela queria ser ouvido, ela tomou a coragem de... Então, isso é um mito, de que se eu falar sobre o assunto, eu vou dar ideia, ou eu vou... não, é preciso falar, claro, com cuidado, com amorosidade. A pessoa está buscando um apoio, ela está buscando, ela criou coragem de comunicar, né? Eu li uma coisa que foi bem impactante, que é assim, em última análise, a tentativa de suicídio, o próprio suicídio, ela é uma forma de comunicação violenta, né? Porque a pessoa está dizendo, olha como eu estou tentando comunicar algo. E muitas vezes, de novo, né, a pessoa está querendo aplacar, ela não estava nem pensando, em alguns casos, em se matar, ela estava querendo diminuir a dor que ela estava sentindo, estava com muita dor, muito angustiada, numa situação muito tensa, e faz algo para se livrar daquela dor. Eu li também que, em torno da ideação suicida, passam 3 palavras, né, que é a sensação de que é intolerável, a pessoa ela está com a mente dela, a sanidade mental ou alguma doença, como você bem colocou. Então, na perspectiva negativa que ela está, a situação é intolerável, né? Eu não consigo suportar, é inescapável, não tem como sair dela e é interminável. Então, o meu presente está difícil, o meu passado também não foi bom e eu não tenho perspectiva de futuro. E isso faz com que eu queira tomar uma atitude para me libertar disso. E penso que um outro mito importante é a gente falar que, de novo, a mídia também não deve falar desse tema porque vai incentivar. Claro, é preciso tomar cuidado como se vai falar do tema, né? O que se vai mostrar, como se vai mostrar, mas é importante justamente, de novo, para desmistificar coisas, porque não é porque a gente não fala desse tema que ele vai sumir, que ele vai deixar de existir. Exatamente. Eu diria que é como não falar de gravidez na adolescência, porque senão o adolescente vai engravidar. Quando tu fez, veio essa analogia, né? Como quando a gente não fala, não existe. Quando a gente vê, não enxerga, não tem. E não é verdade. Né? Não Sim. É porque a gente não vê que não está ali, né? E aí está aparecendo aí a pergunta do Alexandre. Então, normalmente, muitas vezes até não se fala, inclusive, de celebridades, porque quando uma pessoa pública ou vai esse tema à tona, pode acontecer que outras pessoas, né, ainda mais se for um ídolo, cometam suicídio também. Elas estavam pensando naquilo e aquele assunto vem à tona, então é preciso tomar cuidado como se falar do assunto. Recentemente até estava, recentemente o ator, agora faz uns 3, 4 meses, o Flávio Miliaccio se suicidou e a carta dele veio à tona. E aí houve vários questionamentos de pessoas dizendo se publicava aquela carta ou não, porque ele é uma pessoa conhecida, embora a carta dele fosse um manifesto político também, porque ele estava falando de várias coisas que inquietavam ele no país. Então, o receio de se falar é que, às vezes, acontecem novos casos, pessoas se encorajam, mas não falar também não resolve o problema. Eu li, há um tempo atrás, eu não assisti aquele seriado sobre 13 razões, eu acho que... Eu não lembro um seriado que tem no Netflix, agora me fugiu o nome. Eu vi também. Que trata da questão do suicídio na adolescência. E uma crítica que eu li na imprensa é porque não era a questão do seriado tratar sobre o tema, é porque eles mostram a adolescente em vias de fato. Então, ver, né, mostrar que ela planejou, executou, não é a melhor abordagem para tratar do assunto. Tem que tratar de uma forma adequada. Então, não é assim, vamos falar, não é vamos falar. Temos que ver como a gente vai falar, porque, de novo, se for mal feito, realmente pode
pode incentivar pessoas que estão desesperadas. O fulano lá fez, eu vou também. Isso. E eu acho que a forma de falar é essa que a gente está falando, né? Quando sai do âmbito científico ou do consultório, da clínica, das terapias, o que interessa, né? Eu acho que é como a gente está falando aqui, são as abordagens, porque o que um não técnico, né, um familiar pode fazer? Isso é uma abordagem acolhedora e ter o discernimento. Acho que a ideia a ser divulgada é que de não banalização, de não exclusão, nem discriminação da pessoa que tentou o suicídio, dos familiares, né, de algum... Eu vou chamar de novo do sobrevivente, né, e também da família que acabou perdendo, porque é estigmatizado. Na sociedade é estigmatizado. O suicídio é algo que ainda tem muito estigma, tem preconceito. Então, eu acho que a ideia desse acolhimento é o que deve. Essas questões, assim, também a forma, né, que a mídia acaba divulgando é sensacionalista, empodera certas coisas, né? Então, realmente, eu acho que é mais a forma e a falta de cuidado com aquilo, objetivando, às vezes, outras coisas, né? E trazer mais plateia para aquilo, do que conscientizar e alertar, né? Então, tem sim que ter bastante responsabilidade nesse assunto. Então, e realmente, esse seriado, eu li também que ele aumentou os índices, né? Que os adolescentes se motivaram. Então, não é algo legal, eu acho que... E aí vem o monitoramento, as coisas, porque tá cheio hoje em dia, né? Nós tivemos problema esses tempos, não sei se tu lembra, o tal da baleia azul, um joguinho, sim, uma brincadeira de criança, não era nem de adolescente, né? Cujo final drástico era o suicídio. Então, isso foi o quê? Há uns 4 anos atrás, eu acho? 5, mais até. Por aí, Soraya, acho que é por aí. Foi muito sério aquilo. Então, e aplacou com o quê? Aí teve um movimento, teve toda uma conscientização das famílias. Foi também, eu acho que muito o início da coisa da mídia, das redes sociais, né? Que a gente não tinha muita noção. E aí aumentou os cuidados. Mas naquela época já foi um problemão. Na forma, essas divulgações, e da ideia, né? Porque, como tu falou, quem já está motivado não vai ter recurso interno para buscar saúde dentro de si, né? Quem já está com alguma, né, com esse quadro depressivo de desânimo, desmotivação, desesperança, ele não encontra recurso para sobreviver a esse tipo de situações, né? Então, de impacto da mídia e etc. Mas, mais uma vez, então, aqui, puxando esse teu gancho, eu acho que os alertas, eles estão. Então, assim, essa ligação que as pessoas ao redor precisam ter, né? Porque, por isso que a gente está falando disso. Quanto mais a gente fala, menos negação existe e mais alerta as pessoas ficam. Então, acho que é por aí. Sim, é uma situação muito difícil, assim, até estou pensando aqui, né, eu fiquei na dúvida se falaria sobre isso ou não. Eu tenho uma amiga que no início do ano se suicidou, e eu sou amiga da mãe dela também, e nós fomos ao velório à noite, né, e, enfim, é uma coisa que comove. Ela tinha questões de doença mental, fazia tratamentos, tentou procurar dar todo o acolhimento, uma pessoa, ela tinha muitas fontes, mas em algum momento, né, aquilo aconteceu, e aí para quem fica gera... A gente se perguntava, eu tinha visto ela 2 meses antes, a gente passou um final de semana juntas, né, numa maratona de biodança, que é um tipo de dança-terapia, e ela estava tão bem, estava tão solar, a gente estava tão feliz que ela estava reagindo muito bem, que ela tinha tido crises no ano anterior, recebeu todo o tratamento, todo o acolhimento, assim, uma mãe super atenta, a família muito dedicada, mas houve um momento, né, que aquilo aconteceu e todo mundo ficou muito chocado. E a gente ficou, eu lembro no velório, assim, a gente chorando, todo mundo muito impactado, porque a pessoa estava ali, e eu fico me perguntando, né, uma moça linda, jovem, e de alguma forma, assim, a gente olhando para a gente, porque é um tema que impacta, e se a gente for olhar, normalmente a gente não fala sobre isso, todos nós conhecemos alguém que ou já pensou,
ou que já praticou, só que é essa dificuldade de falar, até porque o ser humano tem uma pulsão de vida, né? Antes de começar a live, a gente estava falando sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, quando ele não encontra, né? Ele não acha, né? E muitas vezes não... Porque quando a gente fala da escolha, é como se a pessoa tivesse nas suas faculdades mentais conscientes. Ela tem uma doença da alma, que impede que ela enxergue a realidade com as cores que ela tem. E, naquele momento, a saída que ela enxerga, né? A forma como ela enxerga é fugir dessa dor. Na verdade, muitas vezes, de novo, né, a pessoa não quer morrer, ela quer escapar da dor que ela está sentindo. E quando você falou ali, pode impactar 100 e poucas pessoas, eu me lembrei da cena do velório nosso chorando lá, porque foi uma coisa muito forte. Tu sabe, Aline, que o que impacta também nessa hora, quando é inesperado, porque pode ser qualquer um. Sim. Ele mexe muito com a gente. A morte mexe, né? A morte mexe. E o suicídio, esse atentado, então, que a gente estava conversando antes, né? Esse tabu da sociedade, assim, porque nós nascemos para viver, né? Então, tirando, a gente estava conversando antes, vou trazer para vocês, então, em alguns momentos da história, então, até hoje ainda tem isso, o suicídio, em algumas culturas, ele pode ser, por exemplo, no Japão, em algumas épocas, o cara estava desonrado, a pessoa perdeu sua honra, ele, né, botava uma adaga e morria porque ele já não tinha mais conexão com aquela sociedade que ele estava inserido. Algumas viúvas no Oriente Médio eram incentivadas a cometer suicídio porque elas eram um peso para a família, né, porque já não tinha mais o provedor, também era difundido, mas sempre nesse sentido, né? Então, o sentimento, que embora não viesse de dentro, muitas vezes, sim, imposto, é o mesmo que vem de dentro quando alguém faz, quer dizer, é inadequação a esse vazio que tu está trazendo, né? E, além de tudo, tem a questão religiosa, né? Então, é bíblico, né? Um dos mandamentos, né? E atentar sobre a própria vida. Então, as pessoas botam esse julgamento. Por isso também que é tão difícil, não é à toa, não é só porque... É porque vai da premissa básica, né? Vai contra tudo que nós, né, que estamos saudáveis e as pessoas nasceram para a vida. Então, quando ela rompe com isso, ela rompe com um monte de coisa. E quando a gente vê isso muito perto, mexe com as nossas crenças também. E dá muito medo também. Porque se aconteceu com o outro, será que eu não posso, no momento desse de desespero, de angústia, também fazer isso? Ou algum dos meus entes queridos? Então, fragiliza a gente também. Né? Mostra o quanto a gente está passageira, que pode... um segundo que muda vulnerável, tudo, né? Tava aparentemente tudo bem e ainda assim aconteceu. Mas como eu acho que eu já falei aqui, não sei se eu estou me repetindo, da questão da ponta do iceberg, né? Que eu vejo o suicídio, assim, eu acho que eu trouxe um pouquinho lá no início, como a ponta do iceberg, né? Muitas vezes ele é o ato que leva a pessoa a se dar conta, ou a família, ou alguém que tem alguma coisa que não está funcionando bem, né? Às vezes ele não é a coisa em si, né? Porque não, os que suicidam, ele nunca vem para a gente, né? Ele vem com a ideia, Então, a ideia, o familiar que perdeu, que tem medo, a hereditariedade é algo bem importante. O suicídio em crianças, que tem aumentado, mas ele está muito também ligado a questões hereditárias. Então, né, a ficar alerta também, conversar sobre as famílias, isso é outra coisa bem importante. As pessoas não contam. Às vezes, tu lá na adolescência passasse por uma crise, tivesse uma ideia suicida, pensou, mas da onde que vem isso? Às vezes a pessoa se cobra, e às vezes aconteceu num familiar. Já tinha isso lá atrás. Então, isso também tem sido estudos, né? E tem isso que eu estou trazendo para vocês, de pesquisa, que a questão hereditária é bastante importante e um alerta. E por isso, de novo, a importância de falar, né? Porque as pessoas escondem uma tia, uma avó, um familiar lá, às vezes, mais distante, e faleceu de alguma coisa e não foi dito, como tu falou, nos índices, né? Que são camuflados, mas esse é um sintoma da vergonha, do estigma, porque
se morreu de acidente, se morreu de parada cardíaca, é uma coisa. Agora, se morreu por suicídio, né? É a vida inteira aquela coisa perseguindo. E às vezes não é falado, e ele é uma forma de prevenção. Contar essas histórias é uma forma de prevenir para as pessoas que estão vindo a sua própria patologia ou as suas próprias, né? Quando passar pela cabeça, a pessoa já tem um alerta, opa, já aconteceu aqui, então eu vou procurar ajuda, não como uma novidade ou um medo, né? Então é uma outra coisa que eu queria falar. Vamos dar continuidade aqui, uma outra coisa, não sei se tu queres falar. Eu só queria colocar, até falando desse momento, né, que do velório, que foi uma coisa muito forte, e a mãe dessa minha amiga, que também é minha amiga, que estava lá, de coração aberto, recebendo, nós todos querendo botar ela no colo para dar muito abraço, uma mulher muito forte, assim, lidando com a situação de peito aberto, e todos nós, assim, e teve um momento que eu encontrei uma outra amiga que a filha dela tem síndrome do pânico, e ela me abraçou e disse, podia ser minha filha, porque minha filha já pensou nisso. Então, de novo, como você traz, a gente começa a resgatar. Outros amigos relataram, antes, foi bem pouco antes, umas 2 semanas antes do início da pandemia, quis fazer coisas, estava sem ver aquele amigo há um tempo, estava sem ver, porque se dá conta da finitude da vida e do que realmente é importante. Então, eu acho que todos nós que estávamos lá e fomos impactados por aquele momento, claro, além da falta daquela pessoa que é única, mas enfim, que não é responsabilidade de ninguém. Nesse caso, ela tinha todo o acolhimento, tinha todo o apoio, tinha todo o suporte. Então, para quem fica, também não ter a culpa, né, de que sim, você não tem como, as pessoas vão buscar ajudar da forma como elas podem. E então, de que isso nos lembra muito da nossa humanidade. E uma outra coisa que eu acho que me veio junto agora, Soraya, é pensar, né, que o número de suicídios entre os homens é, em média, 3 vezes maior do que entre as mulheres. E que normalmente, os homens escolhem uma forma mais letal. Porque justamente, se para a mulher, a gente tem essa coisa de estar falando, que está conversando, para os homens é muito, imagina um homem falar que tô com depressão, tô triste. Para um homem é sinal de fraqueza, masculinidade. A nossa sociedade tão machista, tão patriarcal, para um homem assumir que precisa de ajuda. Então, essa é uma outra questão que eu acho que é muito importante da gente falar, embora nós sejamos mulheres, né? Seria bom ter o José aqui, mas os dados que as mulheres têm mais depressão, segundo a estatística, até porque elas vão procurar ajuda, mas os homens cometem mais suicídio, 3 vezes mais, e eles são mais efetivos e mais violentos nas tentativas. Verdade. É bem importante. E bem por algumas características que indicam isso é esse. Boa pergunta, Eliane. Sim, o suicídio é um ato consciente. Ele é consciente. Ele pode, às vezes, ser impulsivo, né? Muito rápido, né? Mas ele é consciente, sim. Porque senão é outra coisa, né? Porque para ser suicídio, uma das características é ter consciência, né? Porque se não tem, se é e em casos, às vezes, de toxicológicos, com drogas e alcoolismo, que está sob o efeito daquela droga, também, mas o ato em si, da ingestão demasiada daquela droga, que já é o ato suicida, né? Então, é mais complexo isso, mas é um ato consciente. Então, quando deixa uma carta, sim, tem consciência. Esse é o planejamento, e a gente tem planejamentos inacreditáveis. A Aline trouxe agora, os homens planejam, muitas mulheres às vezes são mais impulsivas, né? Tomam medicamento, a mulher é muito do medicamento, né? Da placar a dor mesmo. O homem às vezes ele está mais conectado com outras questões financeiras, como tu falou, da questão do machismo, mas eu volto a frisar, é consciente, sim. Da pergunta da Eliane. Até porque, se a gente pensar, são muitas camadas, né? A pessoa tem uma distorção de realidade dela mesma, da perspectiva de que não tem saída para a situação dela, de que não há futuro. Mas ela tem consciência das pessoas que ela ama, de que ela tem outras partes que não estão completamente distorcidas. Né? Mas então, que a gente conversou. A situação é complexa, né? Ela tem muito complexa.
E acho que cada vez que a gente fala mais sobre isso, a gente pode trazer mais luz aqui. Não temos a intenção de esgotar o assunto e ter resposta, né? Mas que bom que estão indo as perguntas. Mas justamente precisamos falar sobre isso porque essas questões estão aí. Essas questões estão aí e a gente precisa falar sobre elas. Eu queria trazer um pouquinho aqui também da pandemia, né? Porque agora esse momento que a gente está vivendo nesses últimos meses e os índices de suicídio aumentaram também, mas está muito associado às doenças mentais, né? As depressões, ansiedades, pessoas que já tinham, ou também, o que aconteceu, né? É que muitas pessoas tiveram um impacto muito grande nas suas vidas, assim, rompimento de relacionamento, tem muitos relacionamentos que acabaram, de repente, quer dizer, aparentemente de repente, mas para aquela situação foi. Que mais que aconteceu? Quebras de empresas, né? Então, aquelas coisas que às vezes aconteceram rapidamente impactaram tanto a vida de determinadas pessoas que então o índice de suicídio nesse momento aumentou, né? Então, o isolamento, por exemplo, em idosos, né? Que foram muito atingidos pela pandemia. Então, o que acontece com o idoso? Ele normalmente, né? Alguns deles assim já, né, estão num outro momento da vida, já passa alguns sentimentos às vezes de menos-valia, de que estão sobrando, de que estão importunando a família. E na pandemia, eles ficaram, além de já terem, às vezes, esse sentimento, vivendo o isolamento, né? Então, às vezes, a fonte de afeto, a fonte que nutria a qualidade de vida deles desapareceu. Então, também, na pandemia, nós tivemos esse agravante na questão do suicídio para os idosos. Eu queria falar isso aqui um pouquinho. Né? E também das doenças mentais que tiveram através dessas situações todas, né, que eu trouxe, isolamento, solidão, afastamento de trabalho, crises financeiras, crises conjugais, muitos deles aumentaram o consumo de álcool, o consumo de drogas, e aumentaram mais. E aí, ainda por cima, não tinham disponíveis as redes de apoio na sociedade, porque com a pandemia, isso aí, eu não sei o CVC, acho que não. O CVV. CVV, desculpa. CVV, imagina, acho que não, né? Mas a maioria, assim, a questão pública foi toda fechada. Então, vai correr para onde? Né? Então, foi bem sério essa questão. Agora as coisas estão retomando, mas eu vejo que muitas pessoas estão no seu limite. Né? Aqui, na minha experiência na Assembleia, eu sempre disponibilizei durante o nosso afastamento o atendimento online, né? E o atendimento das pessoas que precisassem, eu estava ali. E foi muito interessante que semana passada eu formalizei o serviço, o atendimento online no papel e disponibilizei oficialmente isso para os meus pacientes num documento que eu coloquei ali. E todo mundo veio. Eu fiquei assim muito feliz, né? Foi uma pessoa que preferiu o presencial e eu tive que parar de chamar todo mundo porque eu não tinha dias, porque eu comecei na terça-feira, eu agendei terça, quarta, quinta, sexta e eu não tinha mais horário. Então, ou seja, está todo mundo no limite, uns estão ótimos e assim a gente vai conversando, mas precisando dessa interação, né? Agora tu imagina as pessoas que não têm acesso a isso, o risco que está se correndo com o agravamento das patologias, né? Sim, Soraya, vamos ver se a gente consegue ouvir o José agora, vamos fazer um teste novamente. José. Torcendo pelo José. Energia masculina aqui. José, você consegue nos ouvir? José. Vou botar o fone e vamos ver se... José, você consegue nos ouvir? A gente não consegue te ouvir. Eu infelizmente, não sei o que pedir para a Renata tentar nos ajudar, porque
Não sei o que pode estar havendo. Então, eu vou então continuar, e aí Sim. depois sobra tudo. O José vai falar sozinho, se Deus quiser, daqui a pouquinho. Eu vou concluir. Deixa eu só. Então, para te dar espaço, José. Não, se eu só pontuar aqui, né, novamente, Soraya, antes de você continuar, de que para nós foi muito importante ter a presença, né? Eu fiquei muito contente quando o CVV concordou em participar e entrei em contato com o José, porque eles têm um trabalho incrível, né? Um trabalho de humanitário há mais de 60 anos. José. E uma experiência, né, de estar atendendo as pessoas que vão buscar ajuda, né? Então, para nós é um relato super incrível, mas a gente está com essa questão técnica aí que eu sinceramente não sei como resolver. Daqui a pouco nós vamos resolver e ele vai ficar com a fala no final, todinha. Sim, toda para ele. Vai lá, Soraya. Então, eu vou concluir algumas coisas aqui, para dar oportunidade para o José falando, porque assim, agora eu vou para um outro enfoque, né? Que é algumas sugestões que eu trouxe, né? Que eu gostaria assim de dar algumas ideias, porque às vezes, como está dizendo, muitas pessoas não estão tendo acesso ao atendimento, às vezes não tem, né? Hoje a internet, as redes sociais, o YouTube proporcionam alguns recursos que eu vou estar falando aqui um pouquinho de a gente estar saindo aí de uma situação, falando um pouquinho dessa transição da pandemia para o novo momento, assim, né? Estamos em pandemia, mas está tendo um movimento já diferente, né? Então, como é que as minhas sugestões? É que nós estamos vivendo um transtorno muito grande de estresse, né? É imenso. O mundo inteiro está estressado com tudo que está acontecendo, não é só o Brasil, está acontecendo níveis mundiais. Eu imagino que esses índices que a gente tem devem ficar muito maiores para o próximo ano. Mas eu tenho uma sugestão de a gente sair, né? Que a gente pode ficar no transtorno pós-traumático ou a gente pode sair para o crescimento pós-traumático, né? Então, minhas sugestões aqui seriam algumas ideias, né, de resiliência, de tentar aí, como eu digo, usando a rede de apoio, quem está identificado como uma pessoa que sozinha não está conseguindo sair, que alguém ao redor tome essas providências e ajude, né? Então, algumas ideias que eu trouxe. Os pensamentos negativos que a gente tem, né? Quando nós estamos, como diz a gurizada, na bad, a gente pensa muito negativo. Tem uma pesquisa da neurociência que salienta que para cada um pensamento negativo que a gente tem, nós estamos, no mínimo, em torno, né? Não é fechado isso, varia, mas é em torno de 3 pensamentos positivos para que o cérebro consiga se equilibrar, porque é química, tá? Essa questão, o pensamento negativo, as ideias negativas, elas desequilibram a química cerebral, né? Impossibilitando, às vezes, a absorção, captação de todas as questões hormonais, de todas as questões de neurotransmissores. E esses pensamentos, eles dão uma equilibrada de novo nisso. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, a gente usa, uma das estratégias é de manhã, né, ao acordar, procurar ter, mas eu não consigo, estou tão ruim que eu não consigo. Né? Então, o que eu digo, tem que estar alerta quem está ruim, aí essas pessoas têm que ser encaminhadas para suas redes de apoio, fazer o atendimento psiquiátrico, psicológico, ter que buscar ajuda profissional, né? Eu estou falando agora de uma situação onde as pessoas consigam ainda tomar essas atitudes, porque não é só as extremas, porque é para não chegar nas extremas, é preventivo. Então, de manhã, quando acorda, a ideia seria ter ideias para um dia promissor, né? O que eu posso fazer hoje? O que eu posso pensar de mim? Então, hoje de manhã, quando eu acordei, eu pensei que eu posso, né? Essa live, que é um tema difícil, eu posso, né? Eu consigo, eu tenho uma capacidade, eu pensei coisas positivas, boas para nós hoje, para que eu conseguisse estar aqui com vocês hoje e ainda, né, me surpreendi quando com a nossa ideia de ficarmos sem a voz do José.
Mas a presença aí está muito significativa, tá, José? Tu não sai daí. A rede de apoio, né? O soma-soma das relações. José está ancorando a gente, Soraya. Está ancorando, isso mesmo. E olha que a gente fala pelos cotovelos aqui, hein, José? Você viu a camiseta? Falar é a melhor solução. É isso mesmo. Com isso certeza, aí. estamos aqui para isso. Então, ativar a rede de apoio, né, nesse momento, pós-pandemia, não pós, né? Esse trauma todo não está pós, está durante, mas a gente já consegue ativar a rede de apoio, familiares, soma-soma, a corregulação, essa palavra é muito legal, né? Procurar ajudas com as pessoas que estão mais calmas do que a gente, que estão mais serenas do que a gente. A questão do afeto, né, do acolhimento nessa época é muito importante, como ideia de trazer mais saúde mental, mais saúde física. A atividade física é fundamental. Mas eu não consigo. Faz do jeito que dá, né? Por quê? Porque a atividade física ela também libera vários hormônios que nos trazem bem-estar. Então, porque tudo isso que eu estou falando é porque a gente não chega em determinados pontos onde, às vezes, o caminho é sem volta. A importância de pausas durante o dia, né? O ideal seria que, em alguns momentos do dia, a gente pausasse, e não é pausas longas, 5 minutos, dá uma respirada, dá uma tomada de consciência. São estratégias diárias de bem-estar. Né? E tem a questão da meditação. A meditação ela pode ser uma meditação mais formal, né? Feita pelo yoga, pelo mindfulness, entre outras. Mas tem também uma forma de meditação muito interessante que eu tenho aprendido. Porque o que é a meditação? É o estar presente naquele momento, né? É tu estar conseguindo estar contigo naquele momento. Então, é estar atento. Então, não está numa atividade, lavou a louça, presta atenção naquilo. É estar inteiro, porque isso descansa a mente. E a mente descansada, ela gera bem-estar, ela gera autoconfiança, ela, né, vai ser muito mais saudável. Então, eu não consigo, eu não estou parando nunca. Imagina, tem muitas atividades, mas durante as atividades, escutar uma música, mas prestar atenção na música, na letra, no som, são formas de meditação que eu achei fantástico quando eu descobri. Eu achei que isso aí eu descobri agora, assim, com mais eficiência. Eu achava que tinha que fazer, né? Eu chamava de relaxamento antes, o deitado, meditar, eu achava que a gente meditava só sentado, e foi descobrindo que não, que estando pleno a gente está meditando, né? Olhando uma flor, olhando o céu azul. E são coisas que todo mundo pode fazer. Acho que só não faz quem não quer. Procurar esse aconchego, então, respirar, né? Todo mundo, a gente respira o tempo inteiro. Então, uma respiração profunda, de peito aberto. Aí, Saline depois pode falar bem melhor do que eu, que né, tá fazendo. Ela traz o abraço do coração, né? O coração, quando a gente respira, ele se sente abraçado, ele se sente aconchegado. Porque nem sempre dá para ficar esperando o abraço alheio. Às vezes não vem, e às vezes é mais frustrante ainda. Então, a gente se abraça. O autocuidado, né? A gente se presta atenção. E outra coisa muito interessante que eu achei fantástico, eu adoro essa ideia, que é a gente doar aquilo que os dons que a gente tem. Mas eu não tenho dom nenhum. Né? Fazer trocas. Né? Então, assim, sabe cozinhar, fazer um pão legal, um pão gostoso, fazer essa troca, presentear o teu vizinho, levar para o teu irmão que gosta, porque isso também traz um bem-estar fantástico. Dar e receber. Pequenas coisas, um WhatsApp para alguém que está precisando, um cartãozinho embaixo da porta de alguém que tu sabe que está precisando de apoio, ou de graça mesmo, né? Tem muitas campanhas que têm feito isso, e é fantástico o benefício que isso traz a nível cerebral. Não vou entrar no mérito agora da coisa nada que interfere, mas é científico, é pesquisado, é comprovado. Então, isso traz abundância, né? Quando a gente dá e a gente recebe, a gente está cultivando a abundância na vida da gente. E isso é bastante saudável, bastante fundamental. Afirmações positivas pela manhã, como eu já falei. E agora queria encerrar minha fala, não sei se
Ou se a Aline vai falar alguma coisa, se o José vai conseguir entrar. Soraya, não, a gente vai tentar fazer uma ligação do meu celular aqui e colocar a voz de José aqui, ver se capta. Antes disso, eu só queria responder o teu convite, né, da meditação, né, que existem pesquisas, estudos da neurociência que mostram que a respiração pode modular as nossas emoções. Se a gente observar quando a gente está com raiva e quando você está triste, aquela coisa. Então, fazendo práticas de respiração, inspirando e procurando expirar mais devagar, você consegue modular, porque justamente a respiração apresenta como está a nossa emoção. Então, através da prática da respiração, você pode induzir a relaxar, induzir essa raiva. Não, respira que aquilo vai acalmando, aquilo vai assentando. Então, a gente tem muitas ferramentas, né? E tem vários, colocar aí no Google aí, meditação de 1 minuto, práticas de respiração que são chamadas de pranayama, que nos ajudam a modular e equilibrar, né? A ter inteligência emocional, que é, além de nomear, honrar, aprender a gerenciar as nossas emoções. Porque se a gente pensar, respirar é a primeira coisa que a gente faz quando nasce, e a gente inspira, e quando a gente se vai, a gente expira, né? Então, a respiração está muito conectada. E as pessoas falam, e as pesquisas dizem que quando elas começam a aproveitar, porque a gente tende, eu mesma aqui estou falando rápido, inspira, não, se você inspirar e sentir encher o abdômen, né, e depois inspirar devagar, aquilo altera o teu estado emocional. Então, é uma super ferramenta gratuita, disponível e aberta para todos. Então, vale aí quem quiser depois pranayamas ou práticas respiratórias, meditação, yoga, tem muita coisa que pode ser. Sim, que pode ser. Sim, tem os mudras, que a gente chama, que auxiliam. E agora eu vou fazer a ligação para o José para ver se a gente consegue colocar ele aqui. Vamos lá. Do lado do meu microfone. Oi. Oi, eu tô te ouvindo. A Soraya, você tá ouvindo, José? Eu tô te ouvindo. Então, pode falar aí, José, bem-vindo. Desculpa aí o transtorno, né? Estamos tentando achar uma solução e agora eu vou te passar a palavra para você falar do teu trabalho e do CVV, que é uma entidade maravilhosa, né? Nessa luta, nessa questão, né, da campanha do Setembro Amarelo. Tá bom a altura da voz? Tá bom a altura? Soraya? Deixa eu perguntar para a Soraya. Não tá bom. Alô? Tá bom? Não, tá. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá bom? Tá. Então pergunta que eu falo. Então, quero te ouvir falar sobre o trabalho do CVV, né? Como é o trabalho, assim, nem todo mundo conhece, né? Então, explicar como que as pessoas chegam até vocês, qual é o suporte que o CVV oferece, né? O Centro de Valorização à Vida, porque é um lugar onde as pessoas, se você não se sente confortável de buscar um amigo, ou você não tem coragem de procurar alguém conhecido e de falar sobre esse tema tão desafiador, mas você está pensando nisso, você pode buscar a ajuda de alguém que não vai saber quem você que não vai te julgar, que é um voluntário preparado, né, para fazer esse acolhimento. Com certeza. O CVV vai completar agora em 2022, ele vai completar já 60 anos. Então, o CVV desde 1962. Então, é uma entidade que ela lá o atendimento, nós chamamos de um atendimento pronto-socorro, porque nós não trabalhamos com atendimento profissional. Somos todos voluntários preparados para acolhimento. Então, o nosso trabalho é um trabalho de acolhimento, oportunizando um espaço para a pessoa desabafar, com todo o sigilo e anonimato. Então, o que nós fazemos? Nós não julgamos
somos treinados para não julgar, somos treinados para acolher as pessoas da maneira que elas vêm. Então, muitas pessoas se sentem à vontade justamente por causa desse anonimato. Diferente, às vezes, de ela não estar preparada ainda para procurar um profissional da área da saúde mental. Então, com o nosso atendimento sigiloso, muitas vezes por aparelho virtual, não precisa ser nem presencial, também temos atendimento presencial, temos atendimento por chat, temos atendimento por e-mail, temos atendimento por carta. Então, nós temos atendimento de todas as maneiras, a pessoa tem essa oportunidade de desabafar. Então, por isso que ele faz essa grande procura de atendimento. Para vocês terem uma ideia, tem dias que no Brasil inteiro são mais de 120 postos, a 12 mil ligações diárias, 12 mil atendimentos. Tem dias que ultrapassa essa média no Brasil. São quase 4 mil voluntários, né? E assim mesmo, ainda falta voluntário para a demanda de atendimento. Então, aqui mesmo na nossa região, Itajaí, que é o posto que eu sou linkado, nós atendemos por ano mais de 22 mil ligações. São quase 2 mil ligações por mês, né? Então, é um atendimento que faz realmente a diferença. Sim, são números surpreendentes, José, e eu quero agradecer, né, a você por estar aqui, o CVV por fazer esse trabalho de utilidade pública, né, que são voluntários treinados para justamente fazer esse acolhimento humano. E eu queria te perguntar da tua experiência pessoal, de como é que tem sido, né, ser voluntário, como é que você decidiu ser voluntário do CVV, e contasse para a gente um pouco da tua experiência também. Eu sou voluntário no CVV desde 2015. E é um voluntariado diferente. A gente não pode dizer que o voluntariado não é melhor ou pior que o outro, mas é realmente um voluntário diferente. Porque, apesar do nome ser voluntário, a partir do momento que você se inscreve para ser um voluntário, você se disponibiliza para a sociedade para ter aquele atendimento. Então, passa a ser uma obrigação do voluntário, porque ele tem um determinado horário que o Brasil inteiro está contando com ele. Então, nós temos uma central 188, que ela recebe a ligação e ela distribui para os postos, para facilitar. Hoje em dia, você pode até atender de casa, desde que você tenha um ambiente para sigilo, desde que você possa oferecer todos os pilares do CVV do atendimento, que é o sigilo, o anonimato, né, essas questões. Para facilitar essa demanda, então até em casa você pode atender pelo 188. Né? Então eu sou voluntário desde 2015. Hoje, no momento, eu não estou mais voluntário plantonista, mas eu continuo, e aí além desse plantão, que depende como você faz, se for por chat é 3 horas por semana, se for no telefone é 4 horas por semana, se for no posto físico é 4 horas por semana, aí depende do horário, porque nós temos muita demanda na madrugada, no final de semana, é onde a coisa pega mesmo. A partir das 23 horas, a demanda é muito grande, né? Madrugadão, é muito grande. Então, a gente tem essa necessidade de estar sempre aberto para novas pessoas que queiram participar desse trabalho, porque além do plantão semanal, você tem as reuniões mensais, justamente porque é um assunto que acaba esgotando a gente, você tem que estar sempre com apoio, porque você acaba recebendo o sentimento das pessoas, as emoções, e as ligações às vezes são realmente fortes, pesadas, outras não, porque não é só para falar sobre a ideação suicida que as pessoas não ligam. Claro que tem muita ligação disso, mas são muitas temáticas, e às vezes até mesmo para escutar uma boa noite, porque não tem com quem falar, a família está distante, a pessoa já mora sozinha, já é de certa idade, e ela não tem, às vezes ela nos liga, inclusive, para poder escutar a própria voz dela, só para nos desejar boa noite. Porque quando ela nos deseja boa noite, ela também recebe uma boa noite.
Parece uma coisa muito simples, mas para quem não conversa com ninguém o dia inteiro, é tudo que ela precisa naquele momento. Então é muito rico esse trabalho do voluntário. Só que aí você tem essa responsabilidade muito séria, porque alguém vai estar precisando ligar, alguém está contando que o voluntário está lá para atendimento. Mesmo sendo um atendimento gratuito, quem não liga não entende isso naquele momento. Como a gente oferece e disponibiliza o serviço, eles contam com o serviço. Então o voluntário realmente um trabalho diferenciado nessa questão. Porque eu não posso falar, hoje eu tenho uma festa para ir, eu tenho um aniversário, eu como voluntário, se a entidade espera o meu horário, ou eu tenho que arrumar alguém para cumprir o meu plantão naquele momento, naquele dia que eu me disponibilizei, ou eu estou fora. Porque é muito sério, você está tratando de sentimentos das pessoas, do outro. Então é muito enriquecedor, é muito gratificante. A gente até quando entra como voluntário, a gente tem a sensação, a pretensão que a gente vai ajudar os outros. Mas na verdade a gente é que cresce, a gente é que é ajudado, porque é uma troca. Por mais que a pessoa ela venha no nível inferior de energia, de emoção, quando a gente troca com ela, a gente acaba equilibrando a dela, subindo a dela. Isso é muito gratificante. José, uma coisa, como você falou no início até, de ser um voluntariado diferenciado, cada voluntariado é um voluntariado, né? Mas a questão de você trabalhar, né, com emoções humanas e um cuidado da vida pressupõe que você esteja disponível para se autoconhecer, para se auto-investigar, para poder, porque eu só posso alcançar o outro onde eu mesmo fui, né? E me percebendo que, na verdade, aquela pessoa está num momento de vida que eu poderia estar, inclusive, porque partilhamos coisas humanas. Então, eu queria te perguntar sobre esse processo de autoconhecimento. Justamente, é um processo, como você falou, é super rico, você se coloca para ser voluntário e, ao mesmo tempo, você está descobrindo sobre a diversidade humana e descobrindo coisas sobre você mesmo. Então, a filosofia é muito rica. A gente fala, inclusive, que é uma proposta. É uma proposta, é uma filosofia, é uma proposta. Mas o importante é quando ela se torna uma postura para o voluntário. Porque a gente fala muito que como eu vou atender uma pessoa e acolher se eu for julgar ela? Porque o nicho de ligação é muito grande, os temas são muito grandes. A gente fala muito no CDB porque nós temos que fazer treinamento, pelo menos 2 treinamentos ao ano. Justamente de autoconhecimento, de vivências. Nós temos um treinamento que a gente faz em toda reunião que chama-se Vida Plena. Você é obrigado a falar do seu sentimento, de você. Nós somos treinados a falar sempre na primeira semana. Não é o mundo, as pessoas, não. Eu. Para mim isso é assim, é isso. E aí a gente fala que a gente é obrigado a descer aos nossos porões e subir ao nosso salto. Então a gente tem que mexer em tudo que a gente tem justamente para acolher uma pessoa. Você vai acolher uma pessoa que de repente é um assassino? Você não sabe. Mas se ele liga, a gente fala no CDB muito que a gente não podemos nos preocupar nem com o indivíduo e nem com o problema, mas sim com o sentimento. Então a gente no CDB, a gente está preocupado para atender, preparando-nos para atender, para acolher aquele sentimento. Não importa quem é a pessoa ou o que ela fez. Para nós, o que importa é o que moveu ela a ligar para o CDB. E aí, claro, aí você tem que mexer em todos os seus porões. Né? Você tem que, não tem nada, você tem que entender que tudo é possível do ser humano. E aí acolher aquele sentimento dela. sim, até o autoconhecimento é importante justamente para você ter espaço para ouvir o outro. Se eu estou muito ocupada com as minhas questões ou estou com os meus pontos cegos, eu não tenho espaço e disponibilidade. E quando o outro me traz a história dele, engatilha na minha, né? Eu me pego prendendo e eu respondo com as minhas dores, com as minhas questões. Então, essa é uma questão que você trouxe que me faz admirar mais ainda o trabalho de vocês, porque não é só uma disponibilidade é também uma disponibilidade de ajudar o outro, mas é uma disponibilidade
Então, acho que eu vou continuar aqui, vou terminar a minha fala, que eu acho que daqui a pouco talvez a Aline chegue. E eu vou terminar com uma frase da Sofia Bauer, que é uma psiquiatra que trabalha com psicologia positiva, yoga, meditação, e ela é fantástica, eu tenho feito os cursos com ela e estou apaixonada. Então, o que eu vou terminar aqui para vocês hoje com, acho que uma coisa que encaixa com o que o José trouxe, que eu acho que é o trabalho do CVV, é puro isso aqui, que é estar com o coração aberto, interagir, o amor e com amor, porque é com amor que a gente cura trauma e levanta a pessoa da desesperança, e é com amor que fazemos as pessoas florescerem como as flores da primavera. E florescendo, assim sua vida ficará muito melhor. A Sofia falou isso fazendo uma alusão ao Setembro Amarelo e ao florescer, né? Que o trabalho dela, ela fez uns trabalhos muito legais até esse setembro, e a ideia era esse florescer das pessoas, né? Possibilitar que saísse do amarelo e fosse para o rosa das flores, para o vermelho, e colocasse mais cores na sua vida. Então, eu encerro a minha parte hoje aqui. Agradeço a presença também do José. Eu não sei se a Aline vai voltar, houve um problema técnico, mas desejo uma boa tarde a todos. Obrigado pela presença. E faço as vezes do sindicato. E muito obrigada por tudo. E até a próxima, teremos outras oportunidades, José. Obrigada. Boa tarde a todos. E obrigada pela oportunidade. Como é que eu saio daqui?